Adri, minha flor. Oiê! Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu me sinto muito honrada de ter você aqui, estreando esse novo quadro aqui, que eu chamei de Trato Vocal, que tem como objetivo contar para estudantes de canto em geral como que cada cantor trata a sua voz, né? Quais são os caminhos que ele percorre para desenvolver a sua técnica, a sua arte. Então, eu achei que você era a pessoa mais indicada para estrear esse quadro, porque você tem uma verdade no seu canto, tem um timbre super especial, próprio, né? E um trabalho artístico também, todo particular e muito preocupado, no bom sentido, mas assim, que tem carinho, né, com o que faz, com o estudo, com a pesquisa de repertório, sempre um repertório riquíssimo. Então, estou muito feliz com a sua presença. Seja bem-vinda ao Cântaro dos Cantos. Ai, obrigada. Obrigada o convite, Carol. A recíproca, as palavras que você falou sobre mim, em relação ao seu trabalho, brigadíssima. E eu estou muito feliz com a sua iniciativa. Eu achei fantástica assim, a ideia de você trazer um pouco desse universo do canto profissional para aquele que está ou de forma curiosa, ou quer simplesmente gosta de saber um pouco mais daquilo que envolve a vida dos cantores, desde um preparo técnico, a parte artística, porque eu entendo que isso faz toda a diferença na hora que você vai escolher o caminho que você quer seguir, né? De alguma forma, toda vez que eu pude ouvir grandes cantores que me inspiraram, né, ou os cantores que me inspiraram falar um pouco sobre eles, eu pude me conectar um pouquinho mais com aquilo que eu entendia que era o meu caminho, né? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade muito rica para todo mundo que acompanhar o seu canal. Eu fico muito feliz que cada vez você conquiste mais pessoas te assistindo e essa troca de informação tão bonita, tão bacana, que eu acho que é muito válida de ter. Muito bom estar aqui. Eu devo confessar que eu também, a minha ideia de fazer esse canal não foi de oferecer conteúdo para as pessoas, mas também são curiosidades minhas, viu? A gente tem, né? Eu falo sempre que eu sou uma eterna aprendiz, né? Enfim, estou buscando também respostas para várias perguntas sobre essa minha trajetória. E é exatamente isso. Eu tenho também a curiosidade. E eu sinto que às vezes os cantores eles são meio fechadinhos, assim, como se fosse cantar fosse uma caixa preta, assim, que não pode abrir, né? Então, Bem essa sensação. a ideia é abrir essa caixa preta, né? A gente poder conversar e trocar, exatamente trocar informações. Eu acho que isso vai dando insights, assim, a gente vai. E de um modo geral, acho que a gente vai, se houver essa intenção de transferir conhecimento, eu acredito que a gente vai subindo o nível, né, da qualidade mesmo dos cantores da nossa época. E eu acho que a gente vai ter um cenário mais bacana, né? Muito bacana, eu acho muito bacana essa visão consciente, assim, da tua proposta. Tem mesmo, eu sinto muito essa questão dessa caixa preta, é bem engraçado você colocar isso, né? Como se aquele que tivesse o domínio sobre determinada coisa tivesse um grande poder e esse poder seria único, exclusivo, né? Como se a música não fosse um veículo justamente para emanar, né? Que é justamente o inverso, né? Eu acho que nesse decorrer de 20 anos de trabalho de música, as melhores experiências que eu tive foram aquelas que eu consegui ultrapassar um pouco dessa barreira também de me fechar e conseguir trocar experiências com outros cantores ou outras cantoras, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade. A gente tem eu acho que uma grande ilusão, né? Seria redundante eu falar falsa ilusão, porque a ilusão já é falsa, mas a gente acaba acreditando nisso, né? De que se você tem uma informação e você detém ela única e exclusivamente para você, você vai conseguir se sobressair em relação a outras coisas, né? De alguma forma, é real essa questão da competitividade, né? E ela é uma grande bobagem. Com o passar do tempo, você percebe que a gente não chega em lugar nenhum. Durante o tempo, quando eu ingressei na escola, que foi quando a gente se conheceu, né? Sim. E você fala dos 20 anos, eu também tô... Né, amor? Faz
cara de nova que nós estamos, né? Né? Bem, tamo bem, tamo bem. E passo para todos. Tem essa questão, a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue um companheirismo muito grande com alguns colegas, como no nosso caso, a gente tem aqui você, a Fabi, né, a Fabiana Cosa, outros tantos colegas que foram, assim, que depois de muitos anos a gente quando fala, nossa, a gente estudou junto, foi o máximo e tal, mas sempre tem aquela sensação de que você precisa se sobressair, né? Você precisa, e isso é muito ruim. Acho que é muito ruim. Acho que durante muito tempo as pessoas se envenenam com essa sensação, acreditam que esse é o grande negócio e perdem oportunidades riquíssimas de trocar informação, de trocar experiência e, acima de tudo, de apreciar o trabalho do outro, né? Porque todo trabalho é um trabalho de desenvolvimento, né? Então, se você chega achando que você está muito na frente, você perde muitas oportunidades de olhar para o lado e verificar que você também tem alguém que está na tua frente, né? Então, você também tem que aprender. Então, eu acho muito bacana essa troca de experiência que você vai propor aqui. Eu vou adorar seguir o seu canal. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero sempre fazer nessa proposta aqui ao invés de falar qual a sua formação, que eu acho muito relativo, quase como se a gente se formasse realmente em algum momento. Eu não acho que a gente se forma nunca. Está sempre aprendendo mesmo. Mas assim, na sua trajetória de envolvimento com a música, em especial com a arte do canto, como que foi essa trajetória? Acho até que vai ser inevitável você falar sobre a sua formação, enfim, o que você tinha dentro da sua casa, acho que isso também influencia demais. Mas conta sobre os seus mestres, as suas influências, quem foi que foi o diferencial na sua proposta, porque às vezes a gente encontra alguns mestres que direcionam bem para um aspecto técnico, mas tem aquele que parece que dá aquele sinal, é para cá que você tem que ir, aí você se encontra. Você teve isso? Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória de estudo, de desenvolvimento do cantar. A minha história eu comecei a cantar perto dos 19 anos para 20, né? Eu me descobri cantora mesmo, dia para noite. Eu sempre soube que eu era uma pessoa afinada e tal, porque tinha roda de violão e tal. E minha família é uma família de músicos. Meu pai sempre ensaiando em casa, então eu sempre ouvindo as canções, ouvindo as coisas acontecerem dentro de casa. Mas eu nunca achei que pudesse ser cantora mesmo, né? E eu me lembro que uma vez eu estava na casa do Lércio de Freitas, eu sou muito amiga da Trícia e da Thalma, fui colega de escola da Trícia, que é a filha mais nova do Lércio, e um dia eu acordei assim, sei lá, eu tinha 16 anos, né? Gente, você não sabe, e eu já acompanhava a Thalma, que a Thalma já fazia teatro e tal, a Thalma um pouquinho mais velha, deve ter uns 3 anos a mais que eu, e eu falei, gente, vocês não sabem que eu era cantora. Olha que horror, que mico, você já pensou eu no palco? Aí a Thalma ficou me olhando e falou, Adri, você é cantora. Eu falei, que cantora? Imagina, eu não vou subir no palco de jeito nenhum. Eu queria morrer, mas eu, sabe, avestruz, mas jamais eu me imaginaria cantora. E eu quis fazer uma viagem para Salvador, passar o carnaval em Salvador com umas amigas. E o meu pai tinha uma turnê para fazer, uma das cantoras dele não poderia participar porque estava lançando o disco. E era uma turnê no Sesc, ele tinha, sei lá, umas 8, 10 unidades no Sesc para fazer. Só que eu conheci o show de trás para frente e meu pai sempre, ai filha, você não quer aprender uma música? Eu falava, não quero. Toca essa aqui comigo? Não quero. Sempre nessa, né? E aí ele falou, então beleza, filha, olha, você quer viajar? Então vamos fazer o seguinte, vamos ganhar essa grana trabalhando. Tudo bem? Você me ajuda, você já conhece o show. O nome dessa cantora chama-se Astrid. Eu falei, Astrid não vai poder fazer. E ela estava lançando na época um disco com a produção do Roberto Menescal, um trabalho bem bacana, bem bonito de bossa nova. E eu falei para ele, falei, beleza, vou fazer então. E foi nessa turnê que eu realmente... Então, todo o processo de ensaios e tal foi legal, mas eu ainda não tinha sacado o lance, assim, não tinha... né? Ele, muito perspicaz, me colocou para fazer solo de 3 canções, que eram 3 músicas da Elis, dele, composições dele que a Elis tinha gravado. E já para me colocar mesmo no fogo, assim, entende? Para sentir se era ou não, assim.
Eu que não sabia, né? Conhecendo meu pai hoje do jeito que eu sei muito bem da intenção dele e ele fala isso abertamente. Mas na época eu não sacava, inocente, achava que era uma grande brincadeira, né? Tava lá, não via a hora de ganhar meu cachê para ir pra Bahia. Esse era o negócio, entendeu? Era isso que eu queria fazer. Então, eu ensaiei e foi maravilhoso, porque eu tive uma oportunidade muito grande, porque as outras duas cantoras que faziam parte do grupo são duas grandes professoras de canto, duas grandes mestras. Uma se chama Maria Alvim e a outra Magali Mussi. E as duas me acolheram, assim, olharam para mim, aquela criança, né, completamente, assim, sem entender muito aquilo. Então, elas me ajudavam com tudo, a conduzir, o ensaio, as vozes, a postura, a questão de timbre. Então, algumas coisas elas já iam falando e eu ia falando, nossa, mas tem tudo isso, assim, na hora de cantar, né, e tal. Eu achava tudo aquilo interessante. E aí foi no solo mesmo, no palco, num show que a gente fez em Bauru, que foi um grande desafio, porque foi no Sesc de lá, tinha, sei lá, aproximadamente 1.500 pessoas, num ginásio, e que eu fiz 3 solos. E foi lá no ginásio, aquela coisa, né, de você ouvir o som da tua voz, né, aquelas canções, assim, da década de 70, que, imagina, eu devo ter berrado pra caramba, eu tenho certeza, eu berrei aquele dia, eu não cantei, eu só berrei. Olho fechado, que eu não conseguia abrir os olhos. Né? Exatamente. Bicho, mas eu desci do palco, eu tremia tanto, eu chorava tanto, e aí, eu chorava de emoção, porque eu tinha ficado muito emocionada com o som que eu ouvi da minha voz, com a repercussão do público, com tudo, com toda. Aí meio tipo caiu aquele monte de ficha, né? E aí eu falei, meu Deus, eu sou cantora. E o que eu faço agora que eu sou cantora, né? O que eu vou fazer? Como é que é? Tipo, eu sou cantora? Aí a Maria Alvim, que chegou, eu tava muito nervosa. Eu falei, Maria, não para de tremer, eu tô muito emocionada. Ela falou assim, eu falei, eu acho que eu sou cantora. Ela deu risada e falou, não, você é mesmo. Ela falou, olha, então vem na minha casa, vamos conversar sobre isso. E a Maria Alvim foi minha primeira professora de canto, estudei com ela 1 ano, e foi muito importante para mim, porque ela é uma grande conhecedora, uma grande professora, tem uma voz maravilhosa, e ela entendeu da minha imaturidade mesmo, de mesmo viver a música de forma intensa, porque dentro da minha casa era música o tempo todo. O tempo todo. Meu pai ensaiando com grandes artistas, eu tive a oportunidade de conviver com grandes nomes da música brasileira, ensaiando em casa, Jair Rodrigues, Calbi Peixoto, olha, Nora Ney, sei lá, Maria Odete, poxa vida, eu não, até falar assim, até seria ruim, assim, porque eu poderia esquecer alguém, mas muita gente, toda hora, o tempo todo, né, grandes cantoras, e comigo eu não conseguia conectar essa informação assim tão profunda. E aí, no mesmo ano que eu estudei lá, eu decidi fazer a minha inscrição na Universidade Livre de Música para canto. Aí eu falei, bom, eu tinha todo mundo em casa, nós somos em 5 irmãos, né? Um mais novo, que é do segundo relacionamento do papai, mas da minha mãe, da Silvia, somos em 4 irmãos adultos, né? E nós 4 estudamos piano. Papai falou, a gente estudou na Madalena Tagliaferro, estudei na Madalena Tagliaferro, depois estudei com outra grande pianista de erudito, Eda Fiore e tal. Mas muito por conta, assim, da formação musical, entendeu? Eu não queria ser pianista, assim, né, e tal. Era mais para saber. E aí, na adolescência, tipo, a gente deu uma distanciada, eu dei uma distanciada nessa coisa de estudar música mesmo. E aí, quando eu decidi fazer a Universidade Livre de Música, eu retomei os meus estudos de música. Eu falei, não, então se eu vou ser cantora, eu preciso voltar a estudar música. Então, aí voltei a estudar piano, aí fui estudar piano no Clã, que é a escola do Hamilton, né, da minha família, com a Heloísa Hanna, que é uma professora queridíssima, minha professora, e fui retomando os estudos. E aí, lá no LM foi muito bacana, porque eu pude entender muito... do universo que saía de dentro da minha casa com relação à música, né? Ser filha do Adilson e da Silvia Maria, que era uma grande intérprete, para mim, na escola, eu comecei a entender que me acarretava algumas responsabilidades. Foi lá na ULM, porque antes, para mim, aquilo era muito natural, afinal, né?
Filha deles. Mamãe. Mas foi lá, vivendo com os músicos e com as professoras de canto, e elas que acompanharam a carreira da minha mãe. Minha mãe foi uma cantora muito importante na época dos festivais. Ela tem 9 prêmios de primeiro lugar como intérprete, né? E com 19 anos ela já tinha 9 prêmios. Então, ela fez uma escola e, de repente, eu fui ver que algumas pessoas que eram da escola dela eram minhas professoras lá na ULM, né? Então, foi meio diferente, assim, porque tô enganchando aqui. Porque eu fui meio entender, assim. Então, algumas coisas foi interessante porque eu entendi, algumas oportunidades aconteceram, talvez, por conta disso, mas o que valeu dessa questão dessa oportunidade foi entender a responsabilidade que eu tinha que ter com relação às oportunidades que estavam me dando, né? E eu acho que, de alguma forma, eu correspondia a essas expectativas, né? Então, mas foi muito rico para mim. A Universidade Livre de Música foi maravilhosa, né? A gente teve um outro professor para mim lá que foi muito importante, que me deu uma outra visão nessa questão de timbre, que foi o Teco Galati, né? Ele tinha um trabalho com um coral chamado Lumiar. Era um trabalho muito diferente, vocal, com coro, com música brasileira. Ele fazia muitas experimentações com timbres, era bem diferente mesmo. Saía do lugar comum só dessa questão da abertura de vozes mesmo, a gente trabalhava outras coisas. Então foi muito rico para mim o crescimento lá né? A Concília Latorre foi muito importante para mim também, uma professora que me mostrou um pouco o que a gente poderia fazer com a voz, que não só uma atitude de cantar. Ela me convidou para fazer parte de um grupo de improvisação vocal, né? E eu adorava, e eu fiquei muito feliz de fazer aquilo, porque desde sempre eu cantava as composições instrumentais do meu pai, né? Meu pai tem muito tema bacana, que é bem cantável, assim, e eu adorava cantar com ele isso. Ele ia pro piano quando tinha ensaio, e eu sei todos os temas dele, né? Então, foi uma forma de eu colocar isso em prática na escola, né? Foi uma oportunidade que eu vi. Então, eu fiquei lá na ULM aproximadamente 4 anos. Quando eu saí da ULM, eu não tive outro professor. Eu também estudei com a Tuca. Foi muito bacana também, ela também trouxe outras informações. Então lá a gente tinha bastante essa troca. Depois que eu saí de lá, eu fiquei muito tempo estudando sozinha, né? Eu lia muito, sempre li muito. Eu tenho essa coisa meio do autodidata, assim, no sentido de leitura. Sempre li muito, então algumas leituras de alguns livros da Espanha, outros daqui, bom, sei lá, alguns livros americanos de técnica vocal, de esquete, sempre ouvindo essa questão das técnicas, assim, entendendo que tinham variadas técnicas, porque eu demorei para entender que o Brasil tinha, na época que a gente estudava, tinham 3 escolas, e cada escola tinha um padrão, tinha uma forma de entender o aparelho fonador, o aparelho respiratório, todas essas coisas, né? Então eu fui meio indo. Mas a coisa mais interessante que aconteceu comigo dentro de todo esse aprendizado, aproximadamente há 3 anos, eu tenho feito diversos cursos, vários, porque eu gosto de estudar. Então, desde cursos voltados para fisiologia vocal. Então, de repente, comecei a sentir que eu queria saber mais coisa, entender um pouco mais de mim, algo que eu não tivesse ainda descoberto, né? Então, eu encontrei, através da Fabiana Cosa, a Linda Wise, que ela trouxe o trabalho para o Brasil já faz 2 anos, e é um grupo de cantores, que eu estendo aqui o convite a você, meu amor, você vai enlouquecer quando ela estiver de novo no Brasil. E a Linda, ela realmente tirou sons de mim, assim, que eu jamais imaginei que eu pudesse ter. E de uma liberdade vocal extrema, plena e absoluta, né? Então, fez muita diferença para mim. Fez muita diferença porque eu me sentia muito mais livre e consegui entender algumas questões técnicas minhas que às vezes eu
depois de ouvir, eu falava, puxa, mas por que isso acontece toda vez, né? É só uma questão disso, é só uma questão daquilo, é um músculo específico, é uma tensão. E eu consegui com a Linda entender muito mais desse processo, não só técnico, mas do corpo como um todo, como um instrumento que produz energia, que produz o canto, que produz o som, essa conexão toda que a gente precisa ter. E foi com essa mestra mesmo. Sensacional, Adri. É. Linda, qual que é o Linda sobrenome? Wise. Wise, W-I-S-E. W-S-E. Legal. Vou deixar esse nome aqui também para quem quiser pesquisar, saber a Sim. respeito do trabalho dela, né? Das coisas que você falou também que eu queria que a gente deixasse depois, não precisa ser agora, mas a gente pode colocar no link ou nos comentários, enfim, esses livros que você... Eu ponho. Tem um monte de coisa. E eu acho que assim, eu tenho um que eu tô lendo agora que me dá até dor de cabeça. Se chama Ciência da Voz. Eu falo, meu Deus, eu acho que eu vou ter que fazer faculdade de fonoaudiologia para entender. Na hora que eu quero morrer no útero, dói meu útero. Eu falo, putz, será que eu preciso saber tudo isso para cantar, para dar aula? Não, na verdade, é muito por uma questão de pesquisa. Eu acho assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem a oportunidade de ter grandes professores hoje, de ter muita informação técnica, né? Mas eu penso que do canto o que é do professor de canto é do professor de canto, o que é do fonoaudiólogo especializado em voz é do fonoaudiólogo, né? E eu acho que a parceria é a melhor coisa que existe. Uhum. Mas, então, essa troca de informação, você entender um pouco mais, acima de tudo é para você se entender, né? Entender um pouquinho do teu som, de como isso é produzido, e você poder abrir um pouquinho mais o ouvido para quando você vai receber um aluno, ou para quando você vai trocar uma informação, mas tomar cuidado para que isso não te deixe engessado na hora de você executar o teu canto, né? Essa é a grande sacada da história. A coisa é que um fonoaudiólogo ele entende tudo de voz, não necessariamente ele sabe cantar. Exatamente. A musicalidade, ela é um processo acima na minha cabeça, de desenvolvimento mesmo, né? Você não antecipa a experiência, você não antecipa o amadurecimento musical de uma pessoa, né? Algumas pessoas precisam ser a referência. Então, beleza, vamos falar de amadurecimento musical? Então tá, vamos pegar a Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Elis Regina, né? Alguém tem que fazer essa parte, né? Alguém tem que fazer. Esses dias eu estava escutando eu tenho alguns discos daquele box que saiu do Fino da Bossa, já há alguns anos, né? Sei lá, 20 anos saiu um box com gravações do Fino da Bossa, eles tinham 19 anos, meu. Puta, vamos combinar? É fogo, bicho. Tem umas coisas vocais que ela fazia com a Elza Soares, tinha os quartetos, né? Não é só coisa do solo, mas é o amadurecimento mesmo, né? Então, alguém tem que ser esse ponto de referência, alguém precisa mostrar pra gente um caminho, né? Então, quem mostra, eu acho que o caminho também está um pouquinho na frente, e é importante, porque você também vai mostrar o caminho para alguém, né? Mas eu acho que na hora que você vai tocar, que você vai cantar, você ter a orientação do professor de canto, que entende esse processo musical, de um pouco daquilo que eu falei para você, né, de como você vai entender uma nota, como você vai, que sentido que quer dizer aquilo que você está se propondo, aquela sonoridade, é a musicalização, é a troca de informação com o professor de canto que vai te trazer, né? E tem coisas que às vezes você quer fazer um negócio e a voz não vai. E por que não vai? É importante investigar, às vezes, por que não vai. O que tem alguma coisa que está acontecendo, você fala, poxa, mas eu estou pensando e não está indo. Então, vamos procurar um fono, porque às vezes tem uma musculatura que precisa trabalhar e que não está trabalhando, ou é alguma coisa que está fora da ordem, está forçando um lugar que não é, sei lá. Então, eu acho que isso é importante. É importantíssimo você ter mas você sempre trabalhar como um bom tempero, né? Nem para o salgado, nem para o doce. Equilibrar. Uma outra coisa que você falou e que eu sinto muito no seu cantar é uma segurança, me parece assim que você tem tão definido o seu timbre de voz, que você sabe meio que você quer assim quando você canta. E uma pergunta que eu faço assim que é interessante sempre foi assim? Ou porque você disse, você ouviu várias cantoras
quase que assim, despretensiosamente na sua casa. Você certamente tem referências de cantoras que você gosta muito, que você ouve bastante. Como é que é essa coisa de você construir um timbre, você ter um timbre próprio, mas usando essas referências? Então, como que a gente consegue se desvencilhar das referências e ter se apropriar de um timbre? Como você trabalha isso? Eu acho que no meu caso foram duas coisas. Como eu comecei já no tipo assim, abre a cortina, vum, vai lá e canta. Eu tive que me virar com o que eu tinha. Então, isso acho que já foi uma coisa que de alguma forma me trouxe um benefício nesse sentido. De ver o que eu tinha de voz, aceitar aquela voz que eu tinha e usar aquela voz que eu tinha para fazer o que me era comandado, que no caso era a canção. A canção é que mandava e eu usava a minha voz para fazer aquilo. Era isso. Eu tinha formação, assim, algumas informações específicas de pontos de respiração, algumas coisas, mas eu fazia a minha voz chegar naquele lugar que a canção pedia, ou de forma interpretativa, ou na melodia. Então, os meus recursos, eles eram, assim, mais empíricos, vamos assim dizer. Mas uma coisa que eu fui fazendo depois, quando eu entendi que eu queria cantar e ser cantora, toda cantora, eu tive algumas cantoras que foram fundamentais na minha formação, inclusive técnica. Uma delas foi a Joyce, porque eu tinha algumas coisas que eu queria fazer com a voz e que eu não conseguia fazer. Então eu escutava a Joyce e punha os discos dela e falava, como é que ela faz essa nota? E eu gostava daquele som. Eu ia atrás do som. Então, aquele timbre que ela produzia, eu falava, puta, meu, isso aqui é demais. Aí eu ficava indo atrás e ficava tentando imitar aquele som, mas não no sentido de imitar só o som, mas entender no corpo o que acontecia, para onde o som ia. Então, o que acontecia por dentro, né, na ressonância. Aí, se tinha tensão, eu falava, não, alguma coisa acho que tá estranha, acho que não deve ser assim. Aí eu ia buscando esses lugares. Então, eu fui abrindo essas ressonâncias, fui desenvolvendo determinadas musculaturas por conta de atrás de alguns sons, né? A própria Elis me trouxe muita referência. Minha mãe, né? Minha mãe é uma cantora dessa região, assim, que a gente fala peitoral, né? Vamos assim dizer, né? Do registro médio, bem... Ela é toda aqui, é toda massa. A voz da minha mãe é pura massa, né? Então... Então é uma referência muito forte. As cantoras que eu ouvia em casa, todas elas são fortes, né? Primeira vez que eu vi a Rosa Passos, eu cantava aproximadamente 4 anos, 2 anos que eu cantava, e foi Cristiano Rocha que me deu o disco dela de presente, e ela falou, Adri, não, eu tava cantando há 1 ano, porque assim que comecei a cantar, eu conheci o Cris, e ele falou, você precisa escutar essa cantora, era diferente de tudo que você escuta. Bicho, ele me deu o disco da Rosa, eu ouvi uma vez, ouvi 2, ouvi 3, eu não entendia, meu. Eu não entendia. Eu falava, cara, como que ela canta assim? E aquilo, meu, aquilo era muito diferente para mim. Era muito esquisito para mim, pro meu ouvido. Porque eu sempre ouvia tudo muito, muito aberto, tudo muito... E eu falava, meu, isso é diferente. E ouvindo Joyce, outra cantora que foi muito importante para mim foi a Fátima Guedes. Tanto como compositora, como cantora. Então, eram outras delicadezas totalmente diferentes da forma com que a Rosa trata o canto dela e que eu entendo que é a sonoridade da Rosa. E aí, aquilo me apresentou uma outra forma de interpretação, uma outra forma de canto. Então, parte do meu estudo foi ouvindo mesmo aqueles que eu gostava. Entender e produzir alguns sons. Então, às vezes, tinha uma nota específica que a pessoa colocava de um jeito e eu falava, nossa, como é que ela coloca a voz aí? E eu tentava fazer o mesmo caminho para entender o que a voz fazia. Então, parte do meu aprendizado, na hora de eu cantar e de mesclar, veio nisso. Mas eu confesso que quando eu canto, eu sempre vou atrás do som que eu quero produzir e da mensagem que eu quero passar. E aí a minha técnica tem que dar conta. É isso que eu penso, entendeu? Eu não... até assim, eu procuro fazer com que eu tenho que dar a ferramenta suficiente para minha voz, a minha interpretação poder ficar livre. É assim que eu raciocino, né? Cantar sem pensar não dá.
mas ela não, ela tem que, esse raciocínio ele tem que trabalhar para mim, no meu ver, e é uma coisa que eu sempre procuro conversar isso quando eu dou aula, ou quando eu vou falar a respeito do canto, em função da mensagem que você vai produzir. A mensagem é o mais importante, né? Senão fica aquela coisa, aquela história, senão fica valendo, como é que é? Os fins justificam os meios. Não. A mensagem é importante. Você precisa entender que você tem um processo que você vai fazer, porque a atitude do cantar é a mensagem em si, nada além disso, né? Então, o que está no caminho do meio é uma atitude consciente também do que você vai fazer, de que forma você vai fazer, como você vai se reconstruir para fazer, né? Então, eu entendo meio isso, assim, essa questão da técnica, das coisas que eu ouvi, das coisas que me inspiram, elas são... E eu acho que quando eu escuto... Hoje mesmo eu estava ouvindo um disco da Anita Baker, e ela tem coisas bonitas, assim, e tal... E ela estava cantando e, de repente, eu comecei a ficar com vontade de fazer outros sons em cima dela. E ela cantando um negócio e eu comecei a pirar lá em cima dela, fazendo outra coisa completamente diferente. Uma hora eu esqueci a Anitta. Falei, nossa, Anitta Baker, desculpa. Mas é que você me trouxe boas coisas, assim, né? Então, eu penso que é um pouco disso, assim, no momento em que você vai, na atitude de você cantar, você tem que ter a tua liberdade. E eu acho que essa é a grande busca. Eu acho que é muito difícil, mas eu acho que essa tem que ser uma grande busca mesmo. E uma coisa que eu também sinto na tua voz, no seu cantar, que casa perfeitamente com a sua personalidade também. Eu acho que é uma outra coisa que, talvez, não sei se você já pensou sobre isso, mas a coisa de... Você é uma mulher forte, você é uma pessoa, eu sinto, decidida, destemida, que tem uma história, assim, de vida, enfim, de encarar as coisas com otimismo, com coragem. E parece que é isso que eu sinto na sua voz. Essa força, mesmo nos momentos de delicadeza, né? Então, você acha que eu estou falando bobagem? Tem essa relação da personalidade com a voz? É legal você falar isso, mas eu acho que a minha voz tem um pouco disso mesmo. É legal ouvir isso. Eu acho que tem. Eu acho que agora, de uns tempos para cá, eu tenho procurado, talvez, ter outra relação. Eu acho que durante um tempo, essa relação com o meu som foi a minha grande segurança mesmo. Trazer, talvez, bem isso que você falou, essa questão, assim, meio destemida, assim, né? Para o meu canto, eu acho que agora de alguma forma, isso foi uma ferramenta de apoio para mim, né? Com relação a timbre, escolha de repertório, né? É interessante você falar isso porque eu, por exemplo, eu tive algumas coisas assim do tipo, eu quero cantar isso, né? Putz, o que eu vou fazer para cantar isso? Eu não sei. Eu vou me virar, mas essa música eu preciso cantar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso que você está falando, dessa coragem, assim. Eu acho que de uns tempos para cá, eu estou tentando, talvez, desconstruir isso no sentido de me sentir mais solta. De me sentir mais solta. Explorar timbres, algumas coisas que talvez até agora não tivesse feito, né? Eu de alguma forma, o meu filho falou assim para mim, pô, mãe, não dá para te mostrar os memes, né, cara? Você é politicamente, você é muito correta. Eu vou te mandar um negócio para você dar risada, você não dá risada, né? Aí eu falei assim para ele, não. Aí é aquela história, você pode ser menos intensa de vez em quando, né? Então eu tenho pensado muito sobre isso. Os filhos fazem a gente se reavaliar diversas Nossa, vezes. Tipo, não, meu, é só uma piada, vamos dar risada? Aí eu falo, eu não achei isso engraçado, meu, achei esse comentário horroroso. Aí ele fala, mãe, mas, tipo, eu falo, não, meu, eu acho horroroso. Aí, às vezes, alguma coisa, então, às vezes, eu fico pensando, de alguma forma, assim, se eu vou conseguir levar isso para o meu canto, eu já não sei, né? Mas, de alguma forma, isso também influencia. É importante a gente trazer essa leveza. Eu acho que agora eu estou conseguindo entender um pouco mais como você trazer essa leveza para o canto, sem que isso tire a minha essência, entende? Eu acho que isso... Tirar a essência dificilmente, né? Eu teria que nascer de novo. Nem nascendo de novo, mas...
Eu acho que eu estou buscando isso um pouco mais, trazer um pouco mais dessa leveza, entender essa minha intensidade, essa minha profundidade. Assim, às vezes é muito, né? Às vezes eu converso assim, eu converso com a Trícia, putz, escolhi uma canção aqui, né? Ela falou, nossa, meu, podia ser um pouco menos profunda. Eu falo, não sei, eu faço o quê para conseguir, né? Ser menos profunda, né? Então, mas eu sei, acho que faz parte mesmo da minha história. A primeira canção que eu escolhi para levar no curso da Linda Wise para fazer é uma canção que eu entender que eu seria cantora, de verdade. Porque eu ouvi e eu falei, ixi, eu não sei se não vou conseguir cantar essa canção como eu gostaria de cantar. Eu falei, então um dia eu vou cantar. E aí o tempo foi passando, daí eu falei, pô, acho que eu tô pronta para cantar. E recentemente eu fiz a mesma coisa com uma outra canção do Menescal chamada Carta ao Mar. Sempre ouvi e nunca achei que eu tava boa, assim, não boa no sentido de técnica, mas que eu pudesse conseguir cantar ela de um jeito que eu sentisse que eu conseguiria dizer a canção, da forma que eu achava que ela deveria ser dita. Então, acho que é um processo mesmo. Tem coisa que leva tempo. É bom a gente saber que a gente vai levar tempo para algumas coisas. Ao contrário de outras, que eu acho que tem que ser mais ágeis. E aí eu fico com algumas curiosidades também sobre você, pelo que você está contando, a escolha de repertório, ela sempre é algo que chama você, que vai nas profundezas dos seus sentimentos, você é guiada pelos sentimentos, né? Seu coração fica aqui na frente, né? Isso é como. Mas assim, quando você escolhe as canções também e você inicia um processo de estudo delas, como é que é isso? Como é que é o treinamento que você faz para trabalhar essas canções? Repetição das canções muitas vezes? Você tem algum tipo de estratégia quando você está estudando uma canção para poder extrair dela tanto a sua condição técnica quanto esses aprofundamentos que você falou assim na obra? A primeira coisa que eu faço, assim, que eu aprendi nessa questão, o Marco me trouxe isso, muito mais do que Todos os Sentidos. O Todos os Sentidos, quando eu gravei, eu cantava há 7 anos. Então, eu trouxe canções que eu cantava, sabe? Já cantava, ou alguma coisa assim, que exigiram de mim muito mais um ensaio, vamos dizer, um aprendizado dentro assim, de entender a melodia, limpar a melodia, o ensaio em si, do que talvez um estudo mais profundo interno meu. Talvez pela minha própria imaturidade, sei lá. No Marco, já foi bem diferente isso. Né? Quando eu gravei o Marco foi em 2010, e eu fiz esse trabalho todo em parceria com a Débora Gurgel. E foi muito bom, porque quando eu convidei a Dé para fazer esse trabalho comigo, ela falou, ai, Adri, mas eu não faço arranjo para cantora, né? Eu fiz uma vez e tal, e X. Eu falei, então, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que a gente construa algo juntas, justamente porque também eu tenho o centro desse universo, vamos dizer, mas eu não sei o que vai estar na órbita, né? Então, eu quero que isso seja uma construção conjunta, para que eu possa também me explorar um pouco mais. E no Marco já me trouxe isso. E uma coisa que eu penso, assim, estudar não é cantar, né? Eu acho que o mais difícil é na hora de você pegar uma canção que você vai estudar, você lembrar que você tem que passar o nível, assim, do cantor, assim. Você, tipo, põe o cantor um pouco de lado e vamos deixar a voz trabalhar sem ser o próprio, sem você, como eu posso colocar isso para você? Sem que você fique imperando o tempo inteiro naquilo que você vai fazer. Então, eu acho que cada canção ela tem um enfrentamento. Eu tive canções, por exemplo, que para eu cantar foi muito punk, chorei muito antes de conseguir cantar. E você tem que enfrentar aquela situação de choro por causa de todas as coisas que aquela canção pode vir a significar. Não só com relação à emoção, né? Mas frequência, sonoridade, a construção da própria composição, né? Então, e aí você tem que passar por aquilo, beleza, passou? Legal, agora tá. Agora, como é que você vai colocar? Você tá dizendo ainda do jeito que você quer? Puta, não tá. Então, repassa essa frase. Faz esse intervalo de novo, faz esse salto daqui para cá, agora inverte. Então eu vou construindo exercícios para mim,
para que eu vá atrás daquele som. E eu falo, não, eu quero isso aqui pegado no pianíssimo, eu quero fazer essa nota que vai até lá, porque aí eu vou fazer, aí eu vou conseguir dar o sentido que eu quero para aquela canção naquela hora. Então eu faço isso e vou estudando aquilo a fundo. Aí faço até eu sentir que sair, que eu consegui dominar. Aí, por isso que eu acho que o cantor ter o playback na mão é fundamental, mas se ele puder estudar harmonia, para ele poder pegar ou violão, ou teclado piano e tocar, puta, aí ele vai se entender. Porque aí eu sento no instrumento, eu sento no piano, eu pego a harmona e eu canto com o meu piano, que não é de pianista, mas eu consigo assim, canto sem ritmo, essa é a primeira coisa. Eu tiro só apoiando os acordes, colocando a voz em cima, saber se ela tá junto com a harmonia, entendendo a função da minha voz dentro da harmonia. Não necessariamente eu canto pensando se minha melodia tá na 11ª aumentada ou é a nona do acorde. Às vezes eu preciso pensar também, até para entender. Você faz a primeira leitura, você fala, tá aqui, então eu tô abrindo a voz junto, beleza, legal. Na hora eu não vou cantar pensando nisso, já passou, entendeu? Foi uma leitura. Mas para fazer esse casamento das coisas, né? Porque aí na hora você fica livre, aí na hora você tá com aquele som na tua cabeça, né? Você tem a música inteira e a mensagem que você quer dar. E os caminhos da voz você conseguiu, de alguma forma, construir. No Marco eu tive isso muito, porque todo o trabalho que a gente fez do Marco, eu com a Dé, foram muitas horas sentada conversando sobre canto, conversando sobre estética, conversando sobre música, ouvindo música juntas, sentada ao piano, as duas tocando durante muitas horas, muitas e muitas horas durante a semana, só nós duas. Então eu fui experimentando sonoridades, né, também. E depois eu vinha com a partitura para casa, citava, tocava no piano, entendia, e aí buscava a minha liberdade na hora de cantar quando ia tocar com os meninos, né, para ensaiar. Então, isso eu acho uma coisa muito válida. Então, quando eu tenho uma canção para cantar, para mim, eu gosto de eu gosto de tirar essa música, sentar no piano, toco a melodia, vou sempre atrás das gravações originais, né? Antes de procurar um intérprete de referência, procuro ouvir os compositores. Para mim, ouvir o compositor é tudo de bom, assim, por várias questões, assim. Porque os compositores têm uma outra forma também de dizer a canção, né? Eu vejo isso. Então, você é uma compositora, né? Então, a tua própria criação sendo interpretada por você é diferente de você já pegar um intérprete contando essa história. É água na fonte, né? É, bem isso, né? Então são essas coisas que eu procuro trazer, né? Mas eu me preocupo muito com essa questão do que aquela canção quer dizer para mim. E eu procuro fazer com que ela faça um sentido para quem está ouvindo, né? A gente não faz a música para a gente, né? Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar quando vai cantar. Então, você fazer com que a sua mensagem chegue às pessoas que vão te ouvir, de uma forma que elas consigam compreender aquilo que você está dizendo, que elas consigam compreender a intenção do que você quer dar na sua interpretação, é muito importante. Senão não faz muito sentido. Senão fica uma coisa para você, né? Eu acho que é importante você ter essa doação, eu acho, na hora que você vai cantar, você pensar acima de tudo que é para quem está lá na frente. É para quem está lá. Ao mesmo tempo que você tem toda essa conexão com essa arte, você tem que ter esse processo íntimo mesmo, né? Você faz você exprime a tua melodia, a tua poesia, a sonoridade que você quer fazer, que é o que você entende daquela canção, mas você precisa fazer com que essa informação chegue. Eu já tive sensações de ouvir alguns shows, assim, de que eu não me conectava com o que estava rolando no palco. De ouvir a pessoa cantar e tá tudo certo, tá tudo bonito. Mas não parece que você escuta a canção e você vai embora, né? Como se a cabeça voasse. Você fala, uai, o que a canção disse mesmo? Acho que eu não entendi, né? Essa sensação para mim é muito ruim. Então, eu procuro, de alguma forma, me fazer explicativa, vai.
para diminuir essa possibilidade. Eu não sei se é sempre que eu consigo, acho que a gente não consegue ser perfeito, mas eu procuro, não tem perfeição, né? Mas eu procuro ter isso como uma orientação para mim na hora de cantar. Se aquilo que eu estou querendo dizer faz algum sentido para quem vai ouvir, né? E, inclusive a forma também. Então, é uma maneira de eu estudar isso. Então, quando eu vou pegar uma canção que eu vou destrinchar, eu primeiro vou destrinchar a melodia, aí eu vou destrinchar, entender se essa melodia tem função harmônica, como é que está trabalhando essa questão dentro, né? Quero saber se ela é uma canção, de que forma que ela foi composta, o que inspirou. Várias coisas eu acho que fazem parte disso, assim. Quando eu não tenho oportunidade de saber, não tem como, né? Mas em que contexto, né? Ela foi feita, às vezes você tem essa oportunidade, faz toda a diferença quando você vai cantar, né? E aí depois eu vou para a parte mais da Adriana intérprete, assim, de entender que emoção que eu quero passar, que emoção que ela me traz. Então eu quero que as pessoas sintam aquela emoção, consigam enxergar a emoção que eu senti ao ouvir aquela canção, ou aquele verso, ou o sentido daquela palavra, né? A importância daquela palavra naquele lugar. Então, aí eu vou procurando outro caminho. Aí, mas na hora que eu vou interpretar mesmo a fundo esse estudo, eu acho que já é assim, já mais na frente, assim, esse estudo da interpretação. Meio por aí. Muito legal. É muito legal, é muito legal. Uma última pergunta técnica, vamos dizer assim, seria de treinamento vocal. Você tem algum treinamento vocal que você faz com alguma frequência, com alguma periodicidade, um estudo de vocalize específico? Você acha válido esse estudo mais de treinamento, de formação muscular? Ou o cantor tem que se condicionar mais a trabalhar repertório? Como você divide isso nos seus estudos? Eu acho que tem que ser um casamento, porque eu penso assim, é importante a gente lembrar que essa questão do aparelho fonador, ele é uma musculatura, né? Então, é importante você ter o mínimo de condição para fazer com que a sua voz tenha resultado. E você não se machuque, você possa evoluir, né? Não é toda a musculatura que é trabalhada na hora de cantar, né? Muito pelo contrário, né? Então, algumas musculaturas, elas necessitam ser estimuladas de formas específicas, né? Com vocalizes ou com alguns exercícios específicos, você não tem como estimular de outra forma. E isso vai dar resultado na hora que você estiver cantando. Então, isso também te explora mais. Você sabe, você fica com a interpretação mais segura, né? Você se sente mais segura. Falando dessa questão técnica, é até interessante, porque recentemente eu tive uma apresentação em Bauru com o 3G Trio e eu tive um problema de tosse muito forte durante a semana inteira. Foi uma tosse que começou no sábado, anterior à data do show, que também era no sábado. E eu comecei com essa tosse, ela foi piorando, tipo, no meio da semana a gente foi ensaiando, teve um ensaio assim que eu tinha crise de tosse no meio das músicas, foi terrível, e eu falei, e assim, eu só entendendo como o meu corpo tava, o que ia rolar ali, qual era a injeção que eu ia ter que tomar, sabe aqueles negócios? Meus fitoterápicos, nenhum iria funcionar, falei, tô na faca, não tenho o que fazer. Isso foi numa sexta-feira, o show foi num sábado. Quando foi na quinta-feira, quarta-feira foi a pior crise de tosse que eu tinha. A gente ensaiava, para cada nota que eu dava, era uma crise de tosse. Era terrível. Eu falei, e a minha voz ia acabando, né? Quer dizer, foi ficando cada vez pior. E eu falei, não, beleza, já estou entendendo o que eu aqui, então vamos lá, vamos colocar em prática aquilo que você estuda e aquilo que você lê. Chegou a hora, porque nem sempre a gente põe, né? A gente põe, mas tem um pedacinho. E aí foi o que eu fiz. Comecei a fazer uma série de exercícios para alongamento da voz, fui tirando a massa toda da voz mesmo. E aí fiz uma alquimia, um chá, um mix aqui maluco.
que eu vou... Foi muito bom, isso eu vou falar para vocês. Foi muito bom. Eu acho que eu tomei uns 3 litros de chá no dia, porque eu pus na garrafa térmica, então eu vou falar. Por favor. Eu vou pôr tudo. Eu pus na garrafa térmica, a cada meia hora eu tomava uma xícara daquela de 100 ml. A cada meia hora. Então, eu adocei com mel, aí eu fiz um limão, 1 litro, né? Limão, uns 3 graminhos assim só, o que é muito forte, de alecrim, gengibre e um dentinho de alho, assim, só para dar uma coisa, né? E só, e adocei com limão. Então, eram esses ingredientes. Tinha um dentinho de alho, tinha o alecrim, o gengibre e o limão. Daí, adoçado com mel. E pus na tal da garrafa e fiquei de cama sexta-feira. Passei de cama. Não fiz nada, desmarquei. Chá sem cantar. Nem nada, e fiquei quieta, muda, aproveitei para ver vários filmes, né? E não fiz nada. Desmarquei todos os compromissos que eu tinha. Eu falei, se eu tomar 0,1 de friagem, eu tô frita, porque eu ficava com o corpo pelando, né? E aí, olha só, tive febre de noite, me deu um suador daquele, esse chá, minha filha, quando foi à noite, aquele suador, sabe que você acorda suada. No dia seguinte, durante a viagem, ainda fiz a garrafinha, fui tomando. Eu tomei uma garrafinha daquela durante a viagem para Bauru, dá umas 3 horas de São Paulo, 4 horas. Acabou minha tosse. Acabou minha tosse. Só que o que eu fiz? Eu não exagerei. Então, o que eu procurei fazer durante o espetáculo? Eu cantei de uma forma diferente. Eu deixei a minha voz assim com menos massa mesmo de som. Então, ou seja, eu trabalhei as musculaturas mais assim, deixei a voz um pouquinho mais alongada, não tem tanto peso na voz, diminui a pressão, né, subglótica. Fui fazendo algumas coisas que tecnicamente eu sei o que significam. Então, essa é a grande diferença que me ajudou. Se eu não tivesse essa informação hoje, talvez se isso fosse lá atrás, eu não ia saber cantar desse jeito, né? E eu teria talvez me prejudicado, eu não sei como, talvez eu não tivesse conseguido fazer o show, tivesse, sei lá, ou ficasse rouca ou outras questões. Então, eu pude, inclusive, explorar um pouquinho mais uma outra forma de interpretar aquelas canções que eu interpreto em função de uma questão de saúde, de preservação vocal, mas que me possibilitaram fazer o espetáculo que eu tinha que fazer, né? E quando deu uns 40 minutos de show, quando eu senti que eu estava com a voz mais forte, eu comecei a colocar um pouquinho mais de massa na voz. Meu pai até falou, ai filha, aí que depois de uns 30 minutos de show é que eu percebi você mesmo, né? Eu falei, porque ele assistiu. Eu falei, ai pai, ainda bem, né? Eu falei, mas ele falou, eu vi você estava cantando diferente, né? Por causa da tua voz, com medo de não tossir. Eu falei, eu não posso, imagina, se eu resolvesse ter uma crise de tosse ali no palco, eu tava, né? Eu já passei por isso, né? Eu já tive tosse, né? Eu trabalhei na noite durante 7 anos, então já aconteceu de tudo, né? É uma escola, inclusive técnica, né? É hora de você falar, não, hoje eu vou estudar, né? Vamos estudar durante 1 hora no palco. Então, é uma forma de você também se aprimorar. Então, eu acho que tem. Exercício que eu procuro fazer, vou te falar, o que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto muito de trabalhar com a vogal U. Eu acho que ela é uma grande homeopatia, assim, ela resolve muito problema, ela resolve rouquidão, ela limpa, para mim, ela limpa a voz, né? Eu gosto de exercícios então eu faço melodias variadas, de oitavas, saltos, coisas assim, né? Faço exercício de respiração antes de cantar, né, antes de show, assim, para poder abrir essa parte pulmonar, a caixa torácica, a região intercostal. Eu faço alguns exercícios para ajudar no movimento da laringe, abaixar a laringe, no alongamento mesmo. Mas eu acho que eu devo levar um processo, assim, de aquecimento da voz, sei lá, de 15 a 20 minutos no máximo, tá? Faço algumas coisas com a vogal A também, para poder abrir um pouquinho aqui em cima, subir, ter a certeza de que eu não estou empurrando minha voz, de que eu estou conseguindo ter um bom controle, né, da voz.
mas eu fico em silêncio. Eu não gosto de conversar antes do show. Eu gosto de ficar quieta, ficar concentrada. Então, eu tenho entendido que com o passar do tempo eu tenho que deixar isso muito claro para as pessoas, porque eu começo a ficar grossa, as pessoas acham que eu sou uma estúpida. E, na verdade, não é que eu sou estúpida, eu preciso ficar quieta. Ainda mais se eu já aqueci minha voz, então ferrou. Você não vai falar comigo. Os músicos, eles ficam tão... parece que eles falam mais quando tá ali no camarim. Eles querem conversar, eles são super agitados e a gente realmente está em outra... Não, eu fico, assim, centrada e eu tenho que deixar... uma vez que eu ponho minha voz no lugar, sim, não. E eu gosto de ficar no silêncio mesmo, né? Nessa temporada de trabalhos que eu tô fazendo com os meus primos, com o 3G, a gente é muito amigo, né? A gente conviveu muita coisa desde criança. Então, teve um dos espetáculos que a gente foi fazer, que antes do show, a gente riu tanto, mas a gente riu tanto que quando eu fui cantar, tava hiper rouca. Aí eu falei pros meninos, eu falei, olha, meu, não vai dar, cara. Eu vou falar pra vocês que, primeiro que a gente não vai ser levado a sério. Eu vou parar com esse negócio, a gente não vai ser levado a sério. Eu falei, segundo, meu, que não dá, eu não posso, assim, eu preciso que vocês, tipo, não falem as coisas que vocês falam perto de mim, porque eu vou cair na risada, e eu dou gargalhada alta, eu sou escandalosa pra rir, e é horrível. Eu falei, ó, a gente tem que ficar em silêncio, vamos ficar em silêncio, pra ficar junto, tem que ficar quietinho, porque eu começo a me concentrar. E aí, você vai falar comigo, eu falo sim, não, talvez, e tipo, eu não quero conversar, né? Eu não quero, vou deixando isso meio claro, assim, eu acabo sendo ríspida. Então, eu aviso, eu falo, ó, gente, a partir de agora eu não vou conversar, combinado? Eu já falo, porque senão eu fui entendendo com o tempo isso também, um processo meu, né? Ô, Adri, e a gente estava falando que você é destemida, mas... ainda hoje você sente a tensão, enfim, a ansiedade de um momento antes de entrar no palco? Esse frio na barriga ainda existe? Sim. Eu acho importante, só que hoje eu acho que se reverte de uma outra forma, né? Eu acho que essa ansiedade natural, ela vem inclusive na necessidade de você se concentrar e com passo de espera. Eu acho que a coisa mais difícil é você sentir a pulsação das coisas, né? Márcio Sapp, uma vez a gente estava conversando e ele estava falando, Adri, eu estava ouvindo uma entrevista do David Weckl e ele ia tocar com uma grande big band. Agora eu não vou me lembrar exatamente qual foi o maestro que ele citou, tá? E ele ouvindo aquele som o tempo todo, e aí perguntaram para ele, pô, mas tipo, o que você tá ouvindo, né, Deveco? Tá ouvindo o quê, né? Ele falou, não, para mim o que interessa aqui é a pulsação. Eu preciso sentir a pulsação. Se eu realmente conseguir sentir essa pulsação de forma plena, eu sei tudo o que eu tenho que fazer. E eu acho que, revertendo isso, fazendo uma analogia para o que a gente tem nessa questão da ansiedade na hora do cantar, na hora que antecede um espetáculo, é isso. Quando eu era mais nova, eu sentia vontade de fazer xixi, né? Dava todas aquelas coisas, dava uma dor de barriga, eu tremia, ficava, aí preciso do banheiro, começa o show, começa a tocar, você fala, preciso fazer xixi. Não, você não precisa fazer xixi, você já fez, você não tem que fazer xixi nada. E às vezes, e quando eu era mais nova, você ia, né? Você ia lá, não podia nada, meu. É sensacional. Não, e todo mundo passa por isso. Eu acho que é o processo. Mas depois de um tempo, você vai entendendo que você tem que entender essa pulsação, né? Tem uma pulsação que está fora do lugar. Ela está acelerada, né? Então você precisa pegar ela para você, domar ela, né? Pôr no laço. Não é afrouxar a ponto de você não ter energia para trabalhar. Mas é você ter essa sensação em você, né? Você trazer isso para uma atitude consciente mesmo. Então, eu acho que essa coisa de você ficar quieto, evitar aqueles movimentos de corpo, aquelas coisas assim, sabe? São exageradas. Que é uma forma de você extravasar, na verdade. É ao contrário, você tá tudo aqui, né? Que nem a grande energia do átomo, né? O pequenininho tá ali, né? Então... para que você possa, na hora que você vai entrar no palco, começou, é outro universo, você está em outro mundo. O palco é outro mundo, o espetáculo
é outro negócio, né? Então, você vai para outro lado. Então, você precisa se entender que você vai fazer essa passagem, sabe? Você tem que entender. Não dá para você não entender. Eu acho que para o artista de frente, talvez isso seja uma coisa. Eu não sei, eu tenho músicos que não grandes músicos, né? Que a gente convive e tal. E sabem que eles sabem lidar com isso de uma outra forma, cada um tem uma forma. E também eu vejo grandes músicos também, quando chega 10, 15 minutos antes de entrar no palco, o cara vai pro lado ali, estica o braço, faz as muecas aqui, pá, não sei o que, dá aquela concentrada e entra, né? Eu acho que todo músico, todo artista, ele tem uma forma de se conectar para que essa ansiedade natural, ela não seja uma forma de você dispersar sua concentração, né? Porque o que está no palco é resultado da sua preparação. E uma coisa também tudo pode acontecer na hora do show, né? Isso é uma coisa, o Hamilton Godoy uma vez falou pra mim, e o Tuca também, que é o Milson, falou, olha, uma coisa é um negócio, se dá errado no ensaio, você pode ter certeza que na hora vai ser uma merda. Esse negócio de que, tipo, na hora sai, é mó mentira que alguém pode ouvir, não acredita nisso nunca. Então, tipo, na hora não sai. Entendeu? Então, assim, a hora de você se matar e tentar tudo, e tocar muito bem, e levar muito a sério, é a hora do ensaio. Eu acho que essa foi a grande chave também pra mim, que me trouxe mais tranquilidade. Eu sempre fui aprendendo a encarar o ensaio com muita seriedade, com aquilo que aquele ensaio podia me dar. Então, você está começando a ensaiar, começando a fazer as coisas, você está aprendendo a música ali, né? Junto com os caras, os músicos também, tá todo mundo lendo partitura, não sei o que por ela. Não vai sair perfeita, mas dentro daquela proposta, naquele momento, até aquele desenvolvimento que vocês vão chegar, até aquele ponto. Então, vocês têm que chegar plenos até aquele ponto. No próximo ensaio, daquele ponto para lá. E assim você vai... E você aquilo, você tem que fazer o ensaio e tocar como no show, sabe? Tem que... se você tiver que... Quantas vezes? Eu fui mesmo, as lágrimas cantando, e a gente terminar e falar, puta do caralho, porque tem que ser, essa é a hora, puta, não foi isso aqui, puta, passa de novo essa frase, meu Deus, que demais, essa frase é difícil de tocar, tem que tocar 100 vezes para sair, puta, tem que tocar 50 vezes para sair a frase, e aí sai, e aí quando sai você dá um êxtase assim, entendeu? Tem isso, a gente teve isso no Marco, tem uma frase lá do Vento Bravo lá, para fazer um negócio que a Débora Gurgel escreveu. Porra, a gente se matou para tocar aquela frase, mas foi demais, meu. Na hora que saía aquela frase, a gente gargalhava, a gente não parava de tocar, entendeu? Aí a gente não parava de tocar, que foi muito bom demais, entendeu? E, porque, não, é um tesão, a palavra é essa. Então, agora, eu acho que você... Mas tudo isso está na preparação, né? Aí você chega lá na hora de tocar, você tem lá seus memory cards ali, né? Você tem suas anotações, cada músico tem aquela história, tem tua partitura em vermelho, onde tá o wall, onde tá a casa 2, entendeu? Cada um se vira com a sua informação. E isso vai trazer tua segurança para a hora que você vai cantar, para a hora que você vai se posicionar no palco, porque você se preparou. Porque na hora do show, alguma coisa pode não dar certo. Mas, até você saber o que você vai fazer... se não dá certo, é você ter a certeza de que você se preparou bem, né? Eu fui viajar com o Zimbo, eu não posso falar a data porque eu sou péssima em anos, tá? Num festival que a gente foi fazer em La Paz, festival de jazz, e, a nossa caixa de retorno começou a dar um problema tão sério lá de microfonia, o Hamilton desligou o retorno, teve que desligar. E a gente tocou sem retorno mesmo. E eu lá, com aquele Zimbo trio atrás de mim, aquela locomotiva, aquela história de 50 anos de música atrás de mim, sem retorno. Né? Eu consegui ter um pouquinho num volume específico, e era uma caixa longe, assim, porque se você colocasse ela num lugar, ela fazia um hammer, assim... Parecia a internet quando estava na época do telefone, lembra que você punha a internet no telefone? Fazia aquele barulho, era a caixa era assim que fazia interferência. E que os caras só conseguiram resolver, no dia seguinte, no outro dia do festival.
Agora, eu fico pensando, se a gente não está bem preparado para que esse tipo de coisa aconteça, na hora, o que que eu vou falar? Ah, não, o show não foi bom. Não foi bom porque o retorno estava ruim. Eu não tinha retorno. Não, meu show foi o máximo. Vai começar a cair nos embutinhos. Aí, ponto. A gente já parte desse princípio, ponto. Né? Não tem muito o que falar, mas é assim, isso foi um mega show. Eu fiz o meu melhor ali, eu não poderia fazer nada melhor do que além daquilo que eu fiz mesmo, com retorno ou sem retorno. Eu não ia sair dali, entendeu? Né? Então, tudo pode acontecer. O salto pode prender no palco, né? Já aconteceu isso comigo. Meu salto prendeu na hora que eu puxei e não veio. O que você vai fazer? Você tá cantando ali. Eu tava cantando Passarinho, linda e bela, no Passarinho. Putz, e eu fiquei com meu salto preso no palco. Olha que coisa horrorosa. Sensacional, Adri. E aí, então, por exemplo, na hora do espetáculo, algumas coisas podem acontecer. Claro, tudo vira aprendizado para o próximo, né? Nunca mais eu fiz uma passagem de som sem estar com o sapato que eu vou usar no espetáculo. Nunca mais. Foi a primeira e única, mas precisei ficar com o sapato preso, né? Para entender que eu tinha que fazer isso. Demora, às vezes algumas coisas demoram. Então, é aquilo. Hoje, quando o aluno vou fazer orientação, eu falo, ó, vai passar o som, faça o favor de botar o sapato do show, né? Aliás, usa o sapato antes para ver se ele já não vai te apertar antes. Aí depois você passa o som com o sapato, vai andar no palco, vai ver os movimentos que você vai fazer, né? A passagem de som é o teu momento de intimidade com o palco, né? A gente também precisa aprender a lidar com a passagem de som, né? A gente não se conecta muito na passagem de som. Né? Então, eu acho que essas são algumas precauções, assim, né? Eu acho que quando você começa a entender esse todo, quando dá meia hora antes do show, tudo isso começa a fazer mais sentido. E assentar, né? E se assentar, aí é resultado mesmo, né? Você acreditar que você está consciente do que vai acontecer. E se de alguma forma, alguma coisa não ir ao encontro do que deveria ser, você vai ter a serenidade de lidar com aquilo naquele momento. E isso vai também ao encontro um pouco daquilo que a gente falou de você começar a gravação, que é a questão do olhar do outro, né? Dos julgamentos, né? Do quanto a gente se prende por conta de ser julgado na hora que está cantando, né? Porque a verdade é que a gente tem a nossa vontade de ser assertiva, a gente quer acertar ali na hora, né? Então, essa sensação de que as pessoas vão te olhar para ver em que momento que você vai cair, é punk. Né? Eu acho que essa é uma cultura ruim, assim, as pessoas têm que se libertar dessa cultura, né? É o contrário, você tem que ficar feliz com cada nota que você escuta, com cada proposta que a pessoa está se propondo a fazer. Então, eu acho que é isso. Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você. Nossa, mas eu falo muito, não faça isso. Você não é uma caixa preta. Me dá corda pra você ver o que acontece. Eu já falei pra caramba. Você é um baú cheio de experiências, enfim, e de sabores, de percepções incríveis. Muito obrigada. Ai, Carol, você foi uma querida, imagina. Todo mundo está gostando dessa entrevista, porque realmente muitas vezes é importante, às vezes a gente sabe das coisas, mas ouvir o outro falando dá uma sensação de que estamos juntos, sabe? Eu acho isso também. É tão bom, né? Agradeço muitíssimo mesmo por esse convite. Fala só sobre como é que tá esse 3G Trio, que o 3G Trio é um trio, né, formado pelos primos, né, que é a Adriana Godoy, o Frederico Godoy e o Tico Godoy, né? Isso. Sax, piano e voz. Isso. Coisa linda. Se apresentaram recentemente no Sesc Bauru, né? Isso. E, enfim, vai continuar esse trio? Como é que tá isso? Não, esse é um projeto nosso, assim, né? É um projeto que vai junto com a minha carreira solo mesmo, né? Porque agora, esse ano de 2017, eu quero voltar a gravar meu terceiro disco solo, mas é um trabalho conjunto, assim. A gente também já estamos falando de algumas composições próprias, já para o próximo trabalho do 3G Trio. O Frei compõe muita coisa, tem muita parceria bacana. Eu tenho algumas coisas que eu já compus, mas
Eu não sei, esse negócio de composição para mim é muito diferente, assim, né? Eu falando com um especialista aqui. A gente vai trocar umas figurinhas com relação a isso, Claro. porque eu tenho algumas coisas muito, como fala, engavetadas, né? Então é legal, assim, poder falar com as pessoas que não têm as suas composições engavetadas. Já teve um dia elas engavetadas. É importante a gente entender isso. O mesmo processo que você está explicando aqui, desse desabrochar de um cantor, o compositor é semelhante, né? Eu falei isso para a Verônica Ferreira uma vez, quando eu fui, alguns anos atrás, antes, ela estava recentemente, quando ela ia lançar o disco dela, o primeiro de composições, aí encontrei com ela não me lembro a apresentação de quem exatamente no Tom Jazz, e aí eu falei para ela, vocês são muito corajosas, meu, muito corajosas. Ela me olhou assim, deu risada, eu falei, não, eu juro, porque olha, eu realmente admiro vocês. Porque eu não tenho essa coragem, não tive até hoje, né? Eu acho que vocês, nesse ponto, vêm inspirar essa geração, que de repente faz uma composição, poxa, tem alguém que vai gostar da sua música, não precisa ficar tão nervosa com isso, né? Não tenha tanto medo, né? E porque compor, eu acho que é um exercício difícil. Eu não seria uma especialista em composição, assim. Por exemplo, a gente tem a Diana Viscardi, uma super compositora, adoro as composições dela, super cantora, linda, e tem uma gama, sei lá quantas composições ela não tem, né? Muitas composições, né? Tem a Dani Gurgel também, que é uma querida, que eu vi começar, né? E tá brilhando aí no mundo todo. Um monte de composição bacana também. É um exercício, né? É um trabalho, né, Carol? Então, eu acho que tem uma energia diferente a composição, né? Mas, às vezes, a gente compõe. E, às vezes, elas ficam guardadas ali, né? Então, ótimo. Já você está falando aqui, você sabe que a gente vai querer ouvir, tá? Tá bom. Deixa ficar. Deixa sair da gaveta. Mas você falou que então vai gravar um disco novo em 2017. Isso. Eu tô trabalhando isso. Tem um projeto que eu tô fazendo. Já escolhi um tema. Tô tentando encontrar agora as composições para fazer essa. Tô tentando não, tô ouvindo muita coisa, já tem algumas coisas que eu já entendi que eu quero fazer, mas é aquilo, até que eu tenha definido tudo, não é totalmente pronto. O Marco, por exemplo, eu estava com um repertório todo caminhando, o dia que eu vi uma composição, que foi o Crescente Fértil, caiu tudo, ficaram 4, e ela foi o centro do disco, né? Aí eu falei, não, então ela vai ser o centro do disco e as outras vão ficar em volta, foi assim meio que eu pensei. Então, eu vou meio assim. Esse está sendo semeado ainda. E esse trabalho com os meninos, né? Que para mim é muito legal, porque tem todo esse envolvimento pessoal que a gente tem. E uma outra forma, acho que também de cantar. Ele é um trabalho. Ele exige da gente, porque somos os 3, cada um tem que fazer uma coisa bem específica, muito costurada, um depende muito do outro, né? Os arranjos são bem escritos. E eles exigem essa participação o tempo todo, né, da gente, né, mas também a gente também está entendendo, assim, o 3G, né, acho que a gente também é um trabalho recente nosso, né, a gente está junto há aproximadamente 4 anos, acho que agora que a gente está entendendo um pouquinho mesmo, assim, onde estão os nossos melhores potenciais, onde estão as nossas, sabe, porque é o tocar junto que vai dizendo isso, né? Também, né? A princípio é uma experiência, depois vai se tornando uma coisa mais concreta, com uma forma específica, né, mesmo? Isso, eu acho. Então, tá muito bacana. Também é uma outra forma de eu me enxergar como intérprete, de eu me entender num grupo, porque eu sempre fui solista, né? Então, também é uma outra experiência para mim. Mesmo eu sempre tendo essa coisa de fazer uma troca muito grande com os músicos, porque eu acredito nisso, né? Sempre procurei fazer com que os músicos tivessem muita participação mesmo no arranjo, na construção, na execução, trabalhar a voz também como um instrumento, né? Sempre cantei muito vocalize, sempre gostei muito disso. No 3G é uma outra forma, são 3 pessoas que são solistas ali, né? Como assim dizer. Então, é uma outra maneira de você se comportar também musicalmente falando nessa conversa, né?
Então, eu acho que é uma experiência muito rica, assim, para mim. É um trabalho lindo. Obrigada. Fiquei encantada, até comentei a respeito, porque realmente é lindo. E todo mundo vai ficar encantado e fã da Adriana, porque a gente vai deixar links aqui de site, de canal de YouTube, e eu tenho certeza, hoje, antes da entrevista, até comentei antes, que eu fiquei vendo os vídeos assim na sequência, e é encantador, assim, de ver essa força do seu cantar, essa verdade, essa profundidade, essa intensidade que o seu filho às vezes questiona. Mas, nossa, é o teu diferencial, você tem que manter isso, sim. E trabalhar nuances, porque é isso, a gente está se reinventando todo dia, né? Digamos, compor é a nossa... Todo mundo é compositor de si mesmo, né? A gente está compondo todo dia. Então, assim, desejo toda a boa sorte para você. Ah, obrigada, Carol, você também. Muito bom poder falar. E eu acho que para a gente que está aqui sendo entrevistado, vai ser, assim, uma experiência muito boa para todo mundo que você convidar. Porque é muito bom a gente poder falar um pouquinho da gente, das coisas que a gente acredita e poder trocar essa informação, né? Ter essa resposta, assim, tua, é muito bacana, é muito bom, é muito rico para a gente poder lembrar também um pouquinho das coisas da gente, né? Às vezes a gente não... Então, de alguma forma, você também traz a gente volta um pouquinho a se reconectar, né? E isso é muito legal, muito legal. Acho que a gente dá um gás aí forte para nós. Isso. Muito obrigada. Parabéns por tudo e a gente se vê sempre, porque eu quero ter sempre você perto de mim. Obrigada, igualmente. Beijo. Sempre, tá bom? Beijo imenso. Tchau, linda. Querida.